nosso caminho para o mundo, a sedução permanente da aventura, a rota fascinante do desconhecido. Houve um plano, um querer consciente e positivo, e todas as forças da nação se coordenaram para um grande fim e construímos uma mentalidade nova para um mundo novo. É por via do mar que milhões de pessoas de inúmeros países e regiões do mundo pensam e falam em português. Dar e receber são gestos de um povo que, desde sempre, aprendeu a retalhar-se pelo mundo numa busca constante de dias melhores e de aventura, pela esperança do desconhecido nos Brasis, nas Áfricas, nas Índias, mais longe ainda, nos confins da Ásia, arrojados bárbaros do Sul que ousaram entrar em impérios de outro mundo. Construímos a guerra com a revolta de a fazer apaixonados pela paz, trocando barcos ancorados por terras verdes e quentes, que envolvemos em beijos diamantes no atravessar dos séculos, por entre a extensão infinita da terra que fomos descobrindo ao mar. Somos um povo do mundo, ainda hoje, ainda sempre, vivemos em todo lado e em lado nenhum, tão perfeito é o nosso ir e vir, quase sem estar. Nunca nos despedimos do mundo porque nunca tivemos o mundo. No fluxo indomável da história, permanecemos com o melhor de nós, a língua. Com ela transpusemos as ruínas do Império Impossível. Por ela nos demos à paz de uma vida de conquistas. Nem sempre se entende este povo sem noite, que em cada crepúsculo vê uma madrugada. Boa noite. Uma vez mais, Marca Portugal vai para o ar no canal Matriz Portuguesa Sapo. Desta feita temos o Dr. Paulo Moraes Alexandre, pró-presidente do Instituto Politécnico de Lisboa. Boa noite, Paulo. Olá, viva, como está? Aceitou este nosso convite. A sua opinião é bastante importante, uma vez que, sendo o próprio presidente para as artes do Instituto Politécnico de Lisboa, a sua visão, o seu ponto de vista é importantíssimo para se perceber o que é isto da marca Portugal, enquanto marca país, o que nos rege. Antes de mais, acha que a cultura portuguesa é de facto, ou pode ser, um património da humanidade? Não tenho dúvida nenhuma. Não tenho dúvida nenhuma que a cultura portuguesa é um património da humanidade. Aliás, ainda hoje estava a trabalhar nessa área. Nós estamos sou editor conjuntamente com a colega brasileira da Revista Internacional da Língua Portuguesa, de uma revista dedicada às artes. Estamos a editar 2 revistas dedicadas às várias artes e estava a preparar exatamente o editorial. E é muito curioso pensar que aquela frase do pessoal, a minha pátria é a língua portuguesa, que é quase, todos a dizemos, mas que realmente faz sentido, e faz sentido também em todas as outras artes, ou seja, há aqui um denominador comum, que é uma língua, e que essa língua nos permite exprimirmos-nos de todas as maneiras, ou seja, não se restringe, a ideia que se restringe à língua, só à língua, não. Há uma comunidade, não é? Onde o centro é efetivamente essa língua, não é? E é importante dizer que aqui não há colonizadores, nem colonizados, nem nada. A língua é de todas, é de todos. Não é aquela ideia, não, mas nós é que determina o padrão, nada. É uma língua viva, é uma língua de todos, é uma língua que evolui, é uma língua absolutamente maravilhosa, mas que depois se expressa sem sequer haver a necessidade da oralidade ou da escrita, mas numa comunidade com denominadores comuns artísticos e que vêm das nossas características, nomeadamente dessa expansão que houve
e que não foi só um levar, foi um trazer a todos os níveis, um trazer cultural, uma mistura absolutamente maravilhosa. Portanto, foi interessante que essa menção, e que aliás eu acho que é tão correlativo pensar na cultura de matriz portuguesa e a língua portuguesa, porque antes de mais é quase o nosso padrão em todo o mundo, além de que a língua portuguesa é pluricontinental, é multicultural, porque não só influenciou ao longo de todos estes anos, todos estes séculos, como também foi influenciada nos seus vocábulos e tudo mais. É por isso que ela é tão orgânica, tão viva e que se mantém sempre, apesar de tudo, jovem, não é? Apesar de algumas tentativas de cerceamento, como o atual acordo ortográfico que polariza as opiniões, pelo menos em Portugal, porque pelos vistos dos outros países não tanto. Eu posso dizer só uma coisa a esse respeito, e que me faz muita confusão. O acordo, como o nome diz, é um acordo, ou seja, há um acordo internacional, que uma coisa é nós, portugueses, aqui no nosso cantinho, que é ínfimo, não é? Imagina que agora nós fazíamos isto, agora neste cantinho vamos fazer uma coisa, olha, vamos reformular a língua, criar novos critérios, etc. E fazíamos isso e pronto, era aprovado pela Assembleia da República e ficávamos todos felizes. Não foi isso que se passou. O que é grave é que há um acordo que era suposto ser subscrito por uns quantos, supostamente não chegou a ser subscrito por todos, não foi implementado de todo por todos, e há aqui uma coisa que até agora que eu saiba, mas eu sou de História da Arte, portanto posso estar enganado, não foi feita, que é uma coisa básica com qualquer acordo, que é, passados uns anos, analisamos, não é? Se ele é vantajoso ou não. Se ele foi implementado ou não. Ou seja, já foi feita uma avaliação do acordo ortográfico ou não? Onde é que ela está? Portanto, devia ser nomeada uma comissão para analisar as vantagens, desvantagens e a aplicação do acordo ortográfico. Que não foi feita até agora. E se calhar não era mau que fosse feita. E bem feita. E que este documento fosse discutido na Assembleia da República, por onde nós todos votamos. E onde estão os nossos representantes. E depois, a partir daí, se calhar, vale a pena perceber isso. Eu não quero entrar nesta polémica do acordo, nem no desacordo. Eu não sou linguista, não é? Acho que realmente alguns afastamentos são um bocado absurdos. O afastamento do latim, etc., da origem etimológica das palavras, parece-me um bocado absurdo. Mas como digo, eu não sou linguista. Agora, o que eu sei é que isto não funciona. O que eu sei é que muita gente já não sabe escrever. O que eu sei é que, em termos de aplicabilidade, não é? Hoje cada um escreve à sua maneira e há coisas que eu não tenho a mais pequena ideia como é que se escrevem. Aquela sublimidade do cor-de-rosa e do cor-de-laranja se escreverem de formas diferentes. Não, este acordo é para simplificar. E depois cor-de-rosa escreve-se de uma maneira e cor-de-laranja escreve-se de outra. Peço desculpa, mas isto para mim é um absurdo total. E eu vejo os absurdos nos pontos que eu corrijo, nos meus colegas, professores universitários, colegas do ensino superior, investigadores, a escrever. Porque nós, efetivamente, estamos entre uma coisa e outra. E nos momentos é de uma maneira e noutros momentos é de outra maneira. Mas, para mim, é um bocado absurdo, mas quer dizer, o Fernando Pessoa também escrevia de acordo com um acordo ainda mais antigo, ou uma ortografia mais antiga. Agora, o meu medo é que isto prejudique realmente a língua e a nossa forma de comunicar entre nós todos, e prejudique, obviamente, as edições e os editores e tudo o que vai por aí fora. É perturbante, é muito perturbante. Até porque este acordo teve como premissa, ou pelo menos como objetivo principal, haver uma uniformização, digamos, economicista, através do mercado livreiro. Era mais isto, seguramente, porque estavam a tratar com o mercado, agora, o problema é que isso não aconteceu. Bom, os nossos editores não foram editar para o Brasil, ou os editores de Moçambique não vieram editar para cá, com grande pena minha. Ou seja, essa riqueza que a língua podia dar, não é? Infelizmente, muitas vezes continuamos divididos por esta língua que todos amamos. Bem, se calhar era bom, eu sei que há propostas, portanto,
Como sabem, a proposta deste acordo, não é, foi, não sei qual é o termo correto, liderada, digamos assim, pela Academia das Ciências de Lisboa. Há, neste momento, posições da Academia e da sua presidência relativamente ao acordo. Bem, então vamos debater isso e melhorar, acho que podemos sempre melhorar. E dar, sobretudo, uma estabilidade à língua, não é? Vamos voltar ao início da cultura, mas na perspectiva das artes, que aí é o seu terreno. Se bem que há, inclusivamente, e até a literatura sobre o assunto, saberá isto melhor do que eu, sobre o estudo de uma arte que existiu, que era a arte portuguesa no Índico, que criou até uma identidade muito própria, o indo-português, etc., o indo-europeu e tudo mais. Hoje em dia, poderemos ter isto também como uma gênese de algo que, entretanto, teve continuidade nos tempos e que se mantém hoje, ou as coisas compartimentaram-se mais, apesar de Portugal agora neste momento estar muito mais aberto também para o mundo do que naquela época do Estado Novo, etc. Estávamos um pouco mais fechados dentro do nosso império e hoje somos mais globalistas. É assim, de alguma maneira, isso é apetecível que isso aconteça. Ou seja, esta permeabilidade cultural que une as artes, que une as diversas formas artísticas, é extraordinária. E nada afeta nada, ou tudo afeta tudo. Ou seja, esta permeabilidade é boa, não é? Eu li hoje, isto é um texto de um poeta cabo-verdiano, que diz esta coisa extraordinária. Eu falo, choro em crioulo, mas depois quando registro isto, registro em língua portuguesa. E é engraçado que é exatamente estas diversas ligações, estas ligações que vêm de todos os lados, esta mistura das artes, que é absolutamente extraordinária. Lá está este número estes 2 números de revista que eu estou a editar, são de uma riqueza total, porque têm exatamente artigos sobre a arte no Brasil, em Cabo Verde, na Guiné, seja onde for, nos vários países, as diversas artes plásticas, não é? As diversas artes plásticas, mas também a dança, a música, o teatro, o cinema, etc. E, portanto, todas estas relações, que são absolutamente extraordinárias. E isso é realmente muito bom. E depois, não só a parte tradicional, mas a modernidade. Ou seja, a parte da modernidade é também muito importante. Ou seja, o estarmos a fazer hoje arte altamente vanguardista, mas onde se mantém, eu não defendo nada essa coisa do tradicional, não, arte altamente moderna, arte altamente vanguardista, etc., altamente erudita, mas onde realmente, mercê à aldeia global que hoje, no dia 2 de julho, se modifica, permite eu ir ao Brasil, ou o meu colega brasileiro, ou angolano, ou cabo-verdiano, ou timorense vir cá e criarmos realmente algo de muito interessante. Infelizmente hoje, pelo Covid, essa presença física, que é muito importante, atenção, essa presença física entre artistas é muito importante, não é? Porque as pessoas às vezes não percebem a importância destas reuniões presenciais. Porque é exatamente às vezes, no meio destes congressos, não na fase das comunicações, mas fora dessas comunicações que nós trabalhamos, que fazemos encontros, que fazemos projetos, que nascem projetos, etc., que nascem amizades e sinergias e vontade de trabalhar em conjunto. Hoje estamos a criar uma nova maneira de funcionar, que é através do computador, através da câmara, etc. Estamos a inventar novas maneiras. Mas falta aquele abraço, não é? Falta
essa capacidade de trabalhar em rede, de trabalharmos juntos e de criarmos novas coisas. Agora, como eu digo, é possível, assim, a arte da expansão é absolutamente fabulosa. E a arte da expansão, eu diria que funciona de forma bionívoca, ou seja, desde a coisa muito simples que é o marinheiro, o oficial, o capitão, que leva uma escultura da Nossa Senhora da Conceição em madeira e pede a um artesão na Índia para a fazer no material nobre, não é? Ou eu levo um modelo de um serviço para fazer em porcelana e dou os desenhos, etc. Mas também acontece exatamente o contrário. Ou seja, e o aspecto maravilhoso da arte Namban, da arte do Japão, que vê os portugueses chegar, esses bárbaros vindos do sul, Nambanji quer dizer os bárbaros vindos do sul que vêm num navio absolutamente gigantesco e que os fascina. E todas aquelas atividades, até atividades de marinharia, os fascina e os vão levar nos seus biombos, na sua pintura, não é? A representar-nos, como acontece também na arte afro-portuguesa. E a afro-portuguesa, quem realmente começa a ir para a África são os portugueses, os ingleses irão muito mais tarde e é muito mais certo dizer arte afro-portuguesa do que afro-europeia, porque efetivamente são encomendas portuguesas, mas essa graça de, além dos olifantes, ou seja, das trompas de caça que nós encomendamos também em materiais novos, não, a representação que eles fazem, os tais saleiros de 2 recipientes, a representação que eles fazem dos portugueses que veem, da maneira como eles nos veem, da forma como eles olham para nós. Ora bem, isto está na história, está. Agora, é possível fazer algo através destas sinergias? Tem que ser possível. Mas aí é importante nós aqui neste cantinho minoritário lutarmos exatamente por essa via atlântica. Mas uma via global de uma identidade, mas de uma igualdade entre povos. Não há aqui neocolonialismo de todo, antes pelo contrário, não é? E é interessante perceber que muitos destes países que são constituídos por diversas nações, e este aspecto é muito, mas muito importante, é que alguns destes países são compostos por várias nações. E o que unifica essas nações todas é o uso da língua portuguesa. E, portanto, essa língua é uma língua de unidade até territorial. E isso é realmente muito importante. É essa língua que lhes permite essa união, a união dessas nações e a coabitação dessas nações. Ora bem, o que é que nós temos que fazer outra vez? Como dizia o poeta, descobrir Portugal outra vez, ou seja, ligar-nos a estes nossos amigos, não é? Não pensarmos só que os nossos amigos estão só na Europa, e é muito interessante no sistema escolar, já percebemos, já fomos além de um programa absolutamente maravilhoso, que é o Erasmus, já passámos para um outro patamar, que é um Erasmus não só europeu, mas um Erasmus Mundus, um Erasmus mundial, e onde todos de alguma maneira nos contaminamos. E criamos novas formas artísticas. Poderíamos então dizer que atualmente Portugal, ou então se não Portugal talvez como um ponto estratégico geográfico, porque estamos como que num ponto central ou quase central de toda uma esfera lusófona. Para o Ocidente temos o Brasil, as comunidades portuguesas no continente norte-americano, temos a África, depois temos a Ásia e depois temos também, onde nos inserimos geograficamente, a Europa. Seria correto pensar que aqui se poderia criar ou inclusivamente criar ou elaborar, pensar aqui num centro geográfico de arte lusófona ou da lusofonia ou de artistas lusófonos, tendo em conta
precisamente isso que acabou de dizer, ou seja, já esse historial fica quase no ADN, não é? E depois também agora essas modernidades, que inclusive há artistas que vêm estudar, gostam de falar das artes plásticas, que vêm a Lisboa estudar as belas artes. Não só das artes plásticas, de todas as artes. Ou seja, de todas as artes. Cinema também? Não é? Do cinema, do teatro, da dança, de todas as artes, realmente. Há um grupo, e aí há a facilidade da língua, e por exemplo, no caso do teatro, isso é absolutamente evidente, que vem estudar para cá. Que vem estudar para cá. Eu lembro-me que há uns anos participei realmente, tive a minha cota parte na vinda de 2 estudantes de Cabo Verde para vir estudar produção para a Escola Superior de Teatro e Cinema, e hoje ambos estão realmente em cargos absolutamente relevantes, e um deles é o Diretor-Geral das Artes em Cabo Verde. Portanto, é muito interessante, eles vêm para cá, mas voltam com outra formação, ou muitas vezes nós vamos lá criar estruturas de formação, mas eles também vêm para cá ensinar-nos, atenção, e na nossa competência académica temos realmente, por exemplo, sobretudo do Brasil, mas não só, os brasileiros que se instalam aqui e que nos trazem as suas mais-valias. Em relação ao que me diz, a única dúvida que eu tenho, e atenção, são matérias que eu nunca estruturei como pensamento, estou, digamos, a pensar consigo em voz alta, e até estou a usar, digamos, o exemplo até da investigação no ensino superior que estamos a usar. É assim, a minha pergunta, e respondo à sua pergunta com uma pergunta, é se precisamos de sedes. Ou seja, neste momento o que nós estamos até a estruturar mais, por exemplo, até centros de investigação, é centros em rede. Ou seja, em vez de eu ter uma sede, não é? Não, eu posso ter várias sedes, não é? Ter vários polos, e esses polos em rede constituem realmente a estrutura. A parte geográfica é obviamente que é importante, mas aí eu até diria uma coisa, isto nem sequer tem a ver com Portugal, tem a ver com a Europa. Ou seja, geoestrategicamente a Europa está a perder relevância. Mesmo antes da crise, mesmo antes desta crise do Covid, já havia mais aviões a voar sobre o Pacífico do que a voar sobre o Atlântico. Isto para a Europa é muito preocupante. Portanto, aquela ideia que nós éramos o centro do mundo, qual carapuça, o centro do mundo passa a ser o Pacífico. Isto é mau para quem? Bom, estrategicamente é mau para nós. Objetivamente, não é? Se passarmos a estar fora do centro, não é? Se calhar não... Isto não augura nada de bom. E, portanto, temos de lutar, mas aí, com Portugal, mas com a Europa, aí, com também integrados numa cultura europeia, não é? Por mantermos a relevância. Porque é absolutamente triste, e isto, no caso das artes, é absolutamente evidente, não é? O caso francês, que é a capital das artes e que, no princípio do século, a primeira metade do século, até à Segunda Guerra, é a absoluta capital das artes. E isso perde-se, não é? Para outras capitais, para Nova Iorque e neste momento para Berlim um pouco, mas realmente Nova Iorque é que continua a ser, digamos, o farol, digamos, do que está a acontecer de muito candente. Agora, é assim, isto neste momento pode-nos estar a acontecer outra vez, e atenção, que o que se está a passar no Oriente é absolutamente maravilhoso em termos de criatividade, a grande criatividade, as coisas bem emocionantes. Ainda há pouco tempo, numa Bienal de Artes de Veneza, as coisas mais interessantes vinham do Oriente, já não vinham dos Estados Unidos, já não vinham da Europa. O interesse estava no Oriente, e isto é muito perturbante para nós. O que é que nós temos de fazer? Se calhar também aprender com o Oriente, trazer esse know-how deles e voltarmos a investir na cultura e voltarmos a ser relevantes na cultura. E aqui também há uma coisa muito importante, que é também perceber, e no Oriente isto já se percebe,
que uma coisa é entretenimento e outra coisa é cultura. E que a cultura não dá prejuízo. É um investimento. O entretenimento é uma coisa. A cultura não dá prejuízo. A cultura é fundamental para nós continuarmos a existir. É curioso e é bastante oportuno e o que diz, porque de facto essa é que nem há uma linha ténue, é que há uma grande fronteira, há uma muralha da China entre uma coisa e outra, mas que em Portugal ainda parece que há ali uma névoa no meio dessa muralha que as pessoas tomam como uma linha muito ténue, em que tomam como cultura o tal entretenimento e a cultura remetem-na para coisas muito tipo ilhas, só para, eu nem diria elites, porque enfim, então, e porque não pensarmos no país de elites? Porque não? Era o que faltava, as pessoas têm o direito de escolher, de poder serem postos perante escolhas, mas há de facto em Portugal, por exemplo, ao nível da música, nós temos uma oferta enorme musical durante todo um calendário anual, desde a música erudita à música popular, festivais e tudo mais. Umas com maior exposição mediática do que outras, nós sabemos, e não é porque umas sejam mais apetecíveis que as outras, que nós temos aquele caso fantástico, paradigmático, que contraria todas as opiniões em contrário, que é o Festival ao Largo do São Carlos, Sim. que nunca gastou dinheiro nenhum em publicidade nem em divulgação, e toda a gente sabe que ele existe. E aqui está sempre cheio. Mas isso é uma coisa muito simples. Porquê é que aquilo está sempre cheio? Porque é bom. Exatamente. É bom. E o que é que acontece? Isso é que é muito importante. Há aqui uma coisa, é óbvio que a divulgação é importante. Nós temos que divulgar as coisas. Porque é muito mau quando não divulgamos. E acontece muito frequentemente, até na área erudita, haver coisas que são interessantíssimas, importantíssimas, etc., e que não são divulgadas. E, portanto, as pessoas não sabem e não vão. Mas depois há aqui uma componente fundamental, que é o passa-palavra. É o eu ir ao teatro, ver um belíssimo espetáculo e dizer aos meus amigos, vão que aquilo é bom. Como também faço o contrário, atenção, é ir ver um espetáculo que não é bom e dizer aos meus amigos, poupem-se a ir. Porque já me aconteceu isso, já me aconteceu uma vez levar uma amiga ao teatro e que era um espetáculo muito mau. E ela disse, nunca mais me convides para vir contigo. Porque isto também acontece. Temos de ser objetivos, às vezes, com estas coisas e chamar os bois pelos nomes. Isto também acontece. Há espetáculos de teatro que são maus. Como há tudo que é mau e como há tudo que é bom. Há bifes que são maus, há esparguete que é mau. Acontece uma coisa com os espetáculos. E há espetáculos que realmente são excepcionais e que são absolutamente maravilhosos. E realmente, a programação do Festival ao Largo é muito apelativa. Em relação ao Festival ao Largo, eu só tenho uma crítica a fazer. Eu não sei como é que vai ser o modelo deste ano. Eu gostava que esse largo fosse alargado, não é? Porque nos anos anteriores, basicamente, havia lugares para os convidados que às vezes nem sequer os usavam, não é? Havia 18 filas reservadas para convidados, estou a inventar, obviamente, não sei quantas é que eram, e depois as pessoas ou iam 6 horas antes, não é? E mesmo assim ficavam cá para trás. Eu gostava que esse festival fosse mais democrático, que não fosse para convidados, que fosse mesmo para as pessoas todas, para já que o alarguem, ponham, penso que vai ser na ajuda, não sei qual é o espaço, se é no pátio da ajuda, que não me parece muito grande, não sei mesmo, mas se for cá fora, portanto, se alargarem já é melhor, mas tentem alargá-lo um pouco mais. Estava a pensar, há um auditório absolutamente maravilhoso ao ar livre no Monsanto, que é o auditório Queilo do Amaral. Fui lá 2 ou 3 vezes, não é usado normalmente, e o festival ao largo aí podia correr de uma maneira muito melhor e com o quádruplo, quíntuplo do público. Portanto, vamos ter um pouco de visão e vamos alargar isto, e vamos alargar isto a todos. E por outro lado, também democratizá-lo. Ou seja, para as pessoas que chegam 2 horas antes, também se calhar têm direito a estar sentadas, etc. Agora, repito, o mais interessante disto é a grande qualidade deste festival. Porque realmente
ouvir ao vivo a atual diretora artística do Teatro São Carlos, a grande cantora e professora Elizabeth Matos, é absolutamente maravilhoso e é um privilégio em qualquer lado do mundo. E isso é muito bom. Portanto, darem-nos bons espetáculos. E obviamente que isso chama o público. As pessoas sabem que é bom e vão. Não é? Embora depois também possa haver fenómenos de moda. Às vezes também as pessoas começam a descobrir, e não é o caso deste festival, há outros festivais que são mais moda, não interessa a qualidade, não interessa nada, está no ir, vamos embora. É giro, vamos todos. E isso também me faz muita confusão quando eu tenho uma programação que praticamente tem um público relativamente reduzido, não é? E depois, em 2 dias, é tipo a loucura. Devo acabar com esses 2 dias de loucura? Não, não devo. Agora tenho que estender essa loucura do consumo cultural ao ano inteiro. Não é? Que é um sonho que eu tenho para o São Carlos, e gostava de transmitir, pode ser que alguém o compre, era que no São Carlos aconteça o que acontece nessas óperas por toda a Europa, e estou a pensar em Viena, que é estar aberto quase todos os dias. Tem grandes cantores todos os dias? Não. Mas há belíssimos cantores portugueses. Há extraordinários músicos portugueses que, se eu tiver espetáculos todos os dias, com um bocado de sorte, tenho público todos os dias, porque os espetáculos em São Carlos normalmente estão esgotados. Sobretudo, alguns espetáculos, perdoe-se-me a expressão, mais fáceis. Não é? Estou a pensar na ópera italiana, etc. Há uma oferta para formar público. Ninguém começa pelo Alban Berg. Eu adoro Alban Berg e adoro Wagner. Mas ninguém começa por Alban Berg nem por Wagner. Agora, consigo formar público e depois esse público vai ouvir Jorge Peixinho, vai ouvir Fernando Lopes Graça, vai ouvir os grandes compositores portugueses. Percebem o que é que eu estou a dizer? Ou seja, eu tenho a ter o São Carlos aberto quase todos os dias. Em vez de ter 4 récitas, 3 récitas às vezes, 2 récitas, houve espetáculos que fizeram 2 récitas, esgotadíssimas, façam 6 récitas, 8 récitas, 12 récitas, e que haja espetáculos que eu quase diria que estejam em carteira, com cenários simples de montar, para fazer espetáculos para os miúdos. Coisas fáceis, não é? E para eu formar público. Que neste momento, infelizmente, esse tipo de coisas está a ser estudada, mas não está a ser implementada. E o São Carlos é um belíssimo exemplo. Outros também há, e que se trata, no caso do que falam de São Carlos, a ópera, que é algo que é mundial. E, de facto, agora o São Carlos, com a direção artística de Elizabeth Matos, só teria a ganhar, inclusivamente, com essa visibilidade internacional da própria soprano. Mas também, além desta arte operática, há uma arte equestre que é tão única em Portugal e que nós temos uma escola de arte equestre portuguesa, que é uma coisa extraordinária, que temos espaços de época criados mesmo para o meio, para a atividade, um picadeiro real que não pode ser usado porque as características não foram pensadas para isso, era só para a utilização da família real, não era para ter plateia, público. Mas quem diz isto, diz também, já que se fez aquela obra do lado, que eu não cansarei nunca de apelidar de armazém, mas porque é que se remeteu aquela escola portuguesa de arte equestre lá para cima para aquele picadeiro que tem o nome que eu agora não me recordo, sinceramente. É assim, nós temos de criar... Não tem nada, não tem história. Nós temos de criar estruturas. Temos de criar estruturas. É tão simples como isso. Isso é verdade para a alta escola equestre, é verdade para outras estruturas. Eu dou um exemplo, que é um exemplo que eu gosto particularmente. É assim, nós temos uma tradição de teatro extraordinária. E temos um museu do teatro com uma coleção extraordinária. Atenção,
temos um museu de teatro com uma coleção extraordinária, com um belíssimo diretor, atenção, não é? Agora, a minha pergunta é, e aquelas instalações são as certas para o museu de teatro? E a localização. Ora bem, E o acesso, é assim, não é? eu felizmente que não mando, mas se eu fosse ouvido, já não é mandar, se eu fosse ouvido, o que é que eu fazia? Se calhar tirava dali o Museu do Teatro e dava aquele espaço todo ao Museu do Trajo. E ficávamos com o mais extraordinário Museu do Trajo do mundo. Se aqueles dois palácios, com aquele maravilhoso jardim, não é, fossem transformados em Museu do Trajo, não tínhamos paralelo. Não há paralelo. E um servia para a coleção permanente, digamos, para uma exposição, não é para a coleção permanente, para uma exposição permanente, que é fundamental. Ou seja, eu tenho que levar lá os meus alunos e contar-lhes a história da moda ou do traje através das peças do museu. Mas depois há uma coisa que eu neste momento não posso ter, que é grandes exposições temporárias. E a moda é exposições temporárias. Portanto, eu neste momento ou faço uma coisa ou faço outra. Ou tenho lá uma exposição da Dior e não tenho lá mais nada, não é? Ou tenho lá uma exposição que me conta a história do traje. Não dá para as duas coisas. E, portanto, eu podia ter um museu do traje com uma parte, uma exposição permanente, de história, e depois uma outra parte, onde iria mostrando os designers portugueses e os designers internacionais. Os grandes designers de moda, que os temos, mas também os internacionais. E as grandes exposições que, como sabe, deambulam pelo mundo. E depois, e o Museu do Teatro? O Museu do Teatro tem de ter uma coisa que este não tem. E a culpa, obviamente, não é do diretor. Que é um teatro. Ou seja, não é um auditóriozinho. Não. É um teatrinho. Chame-lhe como quiser, um pequeno espaço, um espaço maior. Eu tenho que ter um palco. Palco. Não é um auditório de conferências. Porque é assim, é óbvio que o Museu do Teatro é um museu didático, é um museu para eu levar os meus alunos, mas também para os miúdos da primária, do primário, do secundário, etc., irem ver. E eles vão ver peças só, peças, quadros, etc. Se calhar também deviam ver um pequeno espetáculo. Se calhar, associado a essa visita, se eu lá tivesse um pequeno palco, não é? E onde estaria a dar trabalho a atores e a companhias, portanto, faria um concurso de cedência com algumas peças fundamentais do teatro português. E os miúdos chegavam ali e viam o Alto das Barcas do Gil Vicente, ou felizmente ao luar, aquilo que eles aprendem no português. Isto era absolutamente maravilhoso, ou não era? Não. Percebe? E, portanto, o que eu acho, e isto falou-me em cavalos, em alta escola, eu falo de outras artes, isto é muito importante. Ou seja, criar estruturas para divulgação das nossas coleções, mas da nossa arte, dos nossos autores, etc. Por exemplo, outra coisa que eu não percebo. Não percebo mesmo, sério, mas eu, como me digo, tenho limitações. Porquê é que o primeiro museu do país, não estou a falar do museu que fica aqui em Vila Nova da Cafeteira, ninguém sabe onde é que fica. Porquê é que o primeiro museu do país não tem uma coisa tão simples como um elevador cá para baixo para 24 de julho? Estou a falar do Museu da Arte Antiga. Não é? Eu tenho transportes públicos cá em baixo na 24 de julho. Era só ter um elevador. Não. É esse tipo de coisas. É assim, eu tenho que investir nas minhas estruturas, transformá-las em estruturas ainda mais extraordinárias, depois publicitá-las e depois levar lá gente. E também os acessos não são muito importantes, porque esse, vamos lhe chamar esse local onde estão esses dois palácios no Parque do Monteiro Mor, que é o Museu do Traje e o Museu do Teatro, por exemplo, o Museu do Teatro, saberá seguramente, tem um importante acervo, que não está exposto, do traje, da Amália, que se comemora os 100 anos do seu nascimento. Mas o problema é que tem uma pequena salinha para exposições temporárias. Não pode ser. É assim, eu falei com
com o co-diretor do museu já há muitos anos. Havia um diretor anterior, que era o Vítor Pavão dos Santos, que fez a instalação, fez um trabalho absolutamente maravilhoso, mas que tinha o museu quase a funcionar como em modo de exposições temporárias. E fez, por exemplo, uma exposição absolutamente maravilhosa sobre o Verde Gaio, sobre os bailados do Verde Gaio, e fez a exposição mais extraordinária de trajes de teatro que eu vi na vida, que foi uma exposição sobre o Ateliê Tirelli. Portanto, exposições temporárias. Não é? E estou a falar de coisas a nível... A exposição do Ateliê Tirelli é uma exposição a nível mundial. Tem, por exemplo, o vestido com que a Callas tinha estreado no Alla Scala na Traviata, ou tinha os fatos do filme Amadeus, etc. Estamos a falar do melhor, do melhor, do melhor que alguma vez foi feito. Mas, paralelamente, não podia expor outras coisas. Este diretor entende uma visão mais pedagógica, mais útil, digamos assim, para os grandes frequentadores do museu, que são os alunos, são os estudantes. E, portanto, criou um percurso de uma coleção permanente. Ficou sem sala de exposições temporária. E, portanto, essa exposição da Amália que devia fazer-se. Não sei que vai ser feita, mas essa exposição importava fazer. Ali podia ter sido. E curiosamente, eu conheço, que ainda é viva, a Maria Teresa Mimoso, que foi a criadora de moda, responsável por ter tirado o Sheila à Amália, que a vestiu, que a envolveu com uma capa de Coimbra, inspiração de uma capa de Coimbra, e que todos esses trajes estão lá. Aliás, eu fiz essa visita às reservas, precisamente, acompanhei a Maria Teresa Mimoso. E, de facto, manifestei o meu desalento. Um dia terão que ser expostos. Estar à mostra. A Amália não é propriamente uma qualquer, não é? Um dia terão que ser expostos. Deveria ter isto à mostra. E agora, de facto, também aquela zona de Lisboa é uma zona com acessos deficitários de transportes, não é? E isso é uma pena. Também há metros relativamente perto. Não é? Não deveria ser tudo concentrado, ou na Baixa. Não, é assim, eu sou contra concentrações e acho bem, até porque aquele espaço é maravilhoso, aquele parque é maravilhoso e é um espaço que merece ser visitado. E que diabos não custa assim tanto? Há autocarros e o metro não fica muito longe. Não é? Não tem que ser tudo concentrado, até porque Belém não é propriamente do centro de Lisboa e as pessoas vão lá. Tem que haver, digamos, novas políticas de divulgação. E se calhar, novas políticas de orçamento. Não é? Eu penso que neste momento está a ser feita uma importante modificação nesse sentido, nomeadamente de autonomia financeira para estas instituições, que é absolutamente fundamental para elas funcionarem. Não é? Porque dou-lhe um exemplo do que se passava até agora. Eu edito um catálogo, vou angariar dinheiro para o catálogo, edito o catálogo e o dinheiro das vendas do catálogo vão desaparecer da administração pública e depois tenho de angariar para o catálogo seguinte. Ou seja, eu não posso criar um sistema em que as vendas do catálogo anterior me pagam o catálogo a seguir. Não. O problema do diretor do museu qualquer é eu tenho de angariar verbas para o catálogo, não é? E essas verbas não derivam das vendas das publicações das edições do museu. Portanto, é este tipo simples de coisas que se resolvem muito facilmente e que permitem uma nova política e um desenvolvimento destes nossos museus, que têm realmente coleções absolutamente extraordinárias. Lá está uma exposição nestes 100 anos da Amália, do espólio dela e nomeadamente dos figurinos que ela usou em palco, qualquer que fosse esse palco, era extraordinário. Até porque alguns são absolutamente maravilhosos. Era importante aqui também saber que, já que mencionou, relativamente da cultura, e quem fala dos museus, fala de tudo, era importante também aqui perceber que, além dessa autonomia, dessa maior liberdade dos museus, e não só de se poderem sustentar, há uma certa
houve essa ideia de que os espaços se autossustentassem, quando são palacianos, enfim, quando são monumentos, se autossustentassem mediante aluguer de espaços. Qual é a sua posição relativamente a isto? Digamos que não sou fundamentalista. É assim, como eu digo, a cultura exige investimento e esse investimento tem retorno. Tem retorno ao criar melhores cidadãos. Não tem que ser um retorno financeiro imediato. Atenção, retorno não é um retorno financeiro imediato. Eu invisto nisto e recebo os bilhetes. Não. O retorno pode ser termos melhores portugueses. Termos portugueses mais cultos. Termos portugueses melhores cidadãos. Isso é fundamental. Porque eu acredito, como professor que sou, que metade dos problemas do mundo se resolveriam com a educação. Mesmo. E essa parte do investimento na cultura é investimento, obviamente, na educação. Quanto ao aluguer dos espaços, sim, mas também. Ou seja, não vamos descaracterizar, não vamos aviltar o espaço, mas vamos alugá-lo. Agora, também não vamos ser fundamentalistas. Eu, às vezes, vejo fundamentalistas perfeitamente parvos. Não é? Não! Alguns espaços não são a bandeira nacional, não são o hino nacional. Todo. Não é? Agora, podem ser usados. Podem lá haver cavalos dentro. Não há problema nenhum. Agora, não vamos deixar estragar as coisas como acontece às vezes. É eu alugar um espaço e ter a equipa de produção a pregar pregos nas paredes ou coisa assim. Pode acontecer. Para um jantar, olha, a tenda está a abanar, prega aí um prego na cabeça, na parede. Eu não gostava que isso acontecesse. Agora, dentro da preservação, nós vemos uma série de espaços privados a ser alugados para eventos e com uma coisa a correr muito bem. E desse dinheiro, entra dinheiro para restauros, entra dinheiro para o orçamento, entra dinheiro para uma série de coisas. Não me choca nada. Não me choca nada. Lá está que num mosteiro qualquer, lá dentro, eu tenha uma pousada. Choca-me alguma coisa que é em Mafra, se quiserem, dentro do Palácio de Mafra, faço uma área de pousada. Não me choca nada. Agora, se aquilo render dinheiro, se for feito um bom contrato e se não estragarem. E com qualidade. Se não estragarem. E que também não me impeça depois de ver o Palácio de Mafra. Porque depois, às vezes, também entramos nessa fase. Não, isto agora é uma pousada e já ninguém lá pode entrar. Não, pode ser uma coisa e pode ser outra. Sim. E há benefícios disso. Claro que há benefícios disso. Até porque a função do mosteiro, não é, era também albergar viajantes. Portanto, até está a manter. É assim, é preferível isto ou como de antes se fazia, que era, fazia-se um restauro absolutamente caríssimo. E depois fechava-se a porta, não é? E dava-se a chave à senhora que vivia ao lado para mostrar quando lá fosse alguém. Isto aconteceu muitas vezes neste país e ainda acontece. Não é? Eu quero ver uma determinada igreja, não é? E é a senhora do lado que tem a chave e a vem mostrar. Isso, por um lado, não é mau. Não é? Isso, até vemos em Inglaterra, há voluntários que fazem isso, etc. E cá podíamos estender isso mais. Mas eu prefiro que haja realmente alguma vida dentro de um determinado espaço. Sem o estragar, obviamente, mantendo, digamos, tudo o que de original se puder. Mas continuaríamos a falar sobre isso. Já vai longa. Apaixona, manifestamente, e com essa frase fantástica que há pouco preferiu de com cidadãos educados, de facto temos uma sociedade e um país completamente diferente perante os desafios que vem. Agora, mais ainda, que nós estamos a perceber isto. Caro Palmeiras Alexandre, muito obrigado por ter aceito este nosso convite. Foi um prazer imenso e esta nossa conversa sobre a marca Portugal, que não saímos do campo da cultura, como é óbvio. É o que nos interessa, pelo menos a mim me interessa. Esperamos mais oportunidades para conversarmos sobre esta e outras temáticas. Obrigado. Até à próxima. Boa noite.
Foi então mais um programa Marca Portugal da Matriz Portuguesa, canal na Sapo, com o professor Paulo Moraes Alexandre, para o Presidente das Artes do Instituto Politécnico de Lisboa. Muito obrigado, até à próxima edição. Boa noite.